essa live e vamos evangelizar o Brasil e o mundo através das redes sociais. 1 Reis, capítulo 13, nós vamos falar de dois profetas que a Bíblia não menciona o nome dos dois. São profetas anônimos que a Bíblia não cita o nome deles. 1 Reis, capítulo 13, versículo 14, diz assim: E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu de Deus, homem de Deus, que viesse ajudar? E ele disse: Sou eu. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrar contigo, nem tampouco comerei pão, nem beber água contigo, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tomarás ir pelo caminho que fostes. E ele disse: Também eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faz-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, ele o que, irmãos? Ele o que, irmãos? Ele mentiu. Ele mentiu usando o nome do Senhor. Meus irmãos, aqui fala, irmãos, um texto que nos traz algumas advertências, traz aqui algumas orientações. Nós sabemos que no reinado de Jeroboão ele estava na contramão da vontade de Deus. Jeroboão, ele estava contra as leis de Deus. Jeroboão, os irmãos sabem que foi um reinado que não foi aprovado por Deus. O reinado de Jeroboão, o Senhor Deus não estava contente nem satisfeito. E a Bíblia diz que Deus usa um profeta para advertir Jeroboão. E as palavras que o profeta disse a Jeroboão não agradou o rei. A Bíblia diz que o rei, ele se levantou contra o profeta de Deus. Os irmãos vão ver isso no versículo 4, que diz assim, abra sua Bíblia, versículo 4 do capítulo 13. Veja o que diz aí, o versículo 4. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: Pegai-o dele. Mas a sua mão que estendera contra ele fez o que, irmãos? Se secou e não podia tornar a trazer a si. Então aqui foi uma consequência de um homem de Deus que leva uma mensagem de Cristo. O interessante, eu lendo esse texto agora à tarde, me chamou a atenção que a Bíblia não menciona o nome do profeta, porque a questão aqui não é o nome do profeta. A questão aqui é a mensagem na boca do profeta. Nós estamos vivendo uma época em que muita gente, nessa última hora da igreja, quer que o seu nome esteja em evidência, quer que o seu nome apareça, para que as pessoas saibam que é ele que está falando. Mas na verdade, o que vale aqui para nós, meus irmãos, é a mensagem que vem da parte de Deus. Posso ouvir amém, meus irmãos? Então agora o rei, meus irmãos, ele não fica contente. E a Bíblia diz que ele estende as mãos, ele estende a sua mão, como diz o texto sagrado, e a sua mão secou. Veja, meus irmãos, o resultado daqueles que contrariam, se levanta contra o profeta de Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que no versículo 6, que agora o profeta ora a Deus. Versículo 6 diz: Então respondeu o rei:
disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim. Agora aquele rei agora estava pedindo ajuda ao profeta. Outrora o rei estava contra o profeta, mas agora o rei pede o que, irmãos? Ajuda ao profeta, para que ele orasse, não é? Para que pudesse restabelecer a sua mão como antes. E veja, meus irmãos, que a Bíblia diz que ore ao Senhor teu Deus e roga por mim, que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. Posso ouvir amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, o rei agora, ele muda a conversa. O rei agora muda o discurso, e a Bíblia diz que o rei agora chama o homem de Deus para que ele fosse até a sua casa e dá a ele alguns presentes, né? Alguns ou um presente, a Bíblia diz. Só que esse profeta, quando ele foi até Jeroboão, ele recebeu uma mensagem de Deus, em que Deus falara ao profeta: você vai até Jeroboão, você vai por um caminho, e você não entra em nenhuma casa, nem para comer pão, e nem, o que, irmão? Beber água. Veja que Deus orientou o profeta para que ele fosse por um caminho, não entrasse em nenhuma casa, nem para beber água, nem comer pão. Outro detalhe, ele não podia voltar pelo caminho que ele foi. Então veja, irmãos, que esse profeta, ele estava debaixo de uma orientação de Deus. O profeta não podia fazer o que ele queria. Ele estava debaixo de uma orientação divina. E agora o rei chama ele para ir até a sua casa, e ele recusou. Veja o versículo 8. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria, nem beberia água nesse lugar. Por quê? Porque assim me ordenou, quem, irmãos? O Senhor, pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e nem voltará pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Como se pode dizer amém, irmãos? Meus irmãos, só que agora o profeta, ele recusa a ir à casa do rei para receber ali um banquete, receber ali presente. Só que ele encontra uma outra pessoa, ele encontra um profeta. E é aqui que eu queria que os irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos que estão pela internet, atentassem, porque esse homem, esse profeta, encontrou um outro profeta. E quando ele encontra, meus irmãos, o profeta de Deus assentado debaixo de um carvalho, o profeta disse para esse outro profeta, ou seja, havia um profeta novo e um profeta velho. Então o profeta velho chega até o profeta novo e diz assim para ele: olha, você precisa, olha o versículo, vamos ler o versículo 18, não é? O profeta velho chama o profeta novo para ir também à sua casa, comer pão e beber água. E o profeta novo disse: olha, eu não posso ir, eu recebi uma ordem de Deus. As mesmas palavras que ele disse para o rei Jeroboão, ele também disse para esse profeta: eu não posso ir porque eu recebi uma ordem de Deus, não entrar em nenhuma casa. Eu não posso beber, eu não posso comer em nenhuma casa. Foi uma ordem de Deus. Porém, meus irmãos, o versículo 18, o profeta disse, versículo 18, ele disse: também eu sou o quê, irmão? Profeta. Diga comigo, profeta. Como tu, está no texto.
E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo que você pode voltar pelo mesmo caminho, e você pode beber, e você pode comer pão. E agora, irmãos? Nós não estamos aqui diante de um rei, Jeroboão, é um outro profeta. Ou seja, irmão Marcos, ou seja, irmão Nando, estamos agora diante de dois profetas. Jeroboão não obedecia às leis de Deus, era um ímpio. A Bíblia diz que ele era um homem perverso. Se você ler, meus irmãos, a história de Jeroboão, ele foi um rei perverso, adorava outros deuses. Só que agora encontra dois profetas. Um profeta disse: olha, eu não posso beber água, eu não posso comer pão, eu não posso entrar na sua casa. E o profeta disse, irmão Oséias, presta atenção, o profeta disse: não, eu também sou profeta. E Deus falou para mim que você pode beber e comer pão, e você pode voltar pelo mesmo caminho. E agora, irmão Luiz, quem é que está falando a verdade? Meus amados irmãos, aqui requer de nós uma coisa importante: o discernimento. Trazendo para os dias de hoje, os dois eram crentes. Os dois usaram o nome do Senhor. E agora, irmão Franciele, qual é o que está certo? Deus falou que podia, o outro falou não, Deus falou que podia. Deus falou que não podia, e com o outro falou: não, você pode. E agora, Itamar? Agora ficou difícil. Agora requer, meus irmãos, agora o discernimento. O que é o discernimento, meus irmãos? O discernimento é a capacidade de entender ou conhecer algo pelo poder do Espírito. Discernimento é a capacidade de perceber o verdadeiro caráter das pessoas e o significado das manifestações espirituais. Se tem uma coisa que nós, como igreja, precisamos buscar, meus irmãos, nessa última hora da igreja, é o que, meus irmãos? O discernimento. Nós sabemos, meus irmãos, que nessa última hora da igreja, muitos estão usando o nome do Senhor em vão. Muitos estão usando o Senhor falou e Deus não falou. O Senhor disse e Deus não disse. Isso tem trazido muita consequência no meio do rebanho. Muita confusão mental nas pessoas. Porque nós servimos, meus irmãos, um Deus que Ele não é um Deus de confusão. Se Deus falou que vai fazer, Ele faz. Se Deus falou que vai agir, Ele vai agir. Ele não é um Deus de confusão. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, requer o quê? O discernimento, né? Abra sua Bíblia, se você pode. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Daqui a pouco nós voltamos para o texto que estamos meditando. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5 e versículo 14, meus irmãos. Veja o que diz a palavra do Senhor, né? Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Esse perfeito aqui, meus irmãos, é um adulto, não é? É os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o que, irmãos? O mal. E nós precisamos ser esse crente. Discernir o bem e o mal. Se eu não tiver essa capacidade, meus irmãos, de discernir, eu vou cair nas armadilhas de Satanás. É bem verdade, irmãos, que nós falamos sobre isso. Os líderes falam sobre isso. Mas muitos ainda estão caindo nas armadilhas de Satanás. É como os golpes que a gente vê por aí, na televisão, na internet.
A televisão está sempre falando lá, né? Os apresentadores, cuidado com os golpes, né? Cuidado com os links, não é verdade? Às vezes a pessoa liga para você, se passando por um gerente de banco, mas ali é o que, irmão? É uma armadilha, né? Às vezes liga uma pessoa dizendo, você ganhou um apartamento, né? E você fica ali, o que eu tenho que fazer? Não, você tem que depositar um dinheiro. Mas se eu ganhei, como é que eu vou ter que depositar um dinheiro? Né? Você ganhou um carro, né? Mas você tem que depositar um dinheiro. Ué, mas se eu ganhei o carro, eu tenho que depositar dinheiro? Isso é uma armadilha. E mesmo a mídia falando, tem pessoas que ainda caem na armadilha, não é? É o falso, né? É o golpe. Tem aquele golpe também, irmãos, do falso namoro, não é? Você está conversando com uma pessoa na internet, você pensa que é uma mulher, é um homem, né? E você pensa que é uma mulher, mas a foto lá no Facebook é o que, irmão? É uma mulher, mas por trás ali é um homem. E às vezes o camarada está conversando com a menina lá no Facebook e pensa que é uma mulher, está conversando com um homem, né? E marca encontro e acaba no encontro, irmão, sendo roubado e assaltado. E às vezes a pessoa está conversando com alguém na madrugada, né? Geralmente na madrugada, na calada da noite, está conversando naqueles sites de amizade e às vezes é um homossexual, é um gay. Está conversando com um gay, né? E pensa que, né? Está conversando com uma lésbica, né? E só que a foto é uma foto diferente, né, meus irmãos? Então, o que eu quero dizer com isso? Que os golpes, meus irmãos, estão lá fora, né? Os irmãos têm acompanhado aí quantos golpes aí, né? E também no campo espiritual, meus irmãos, tem também os seus, o que, irmão? Os seus golpes. Amém, irmãos? Vê se o seu irmão está acordado aí. Fala para o seu irmão assim, cuidado com o golpe espiritual. Irmãos. Pastor, mas é assim. O golpe espiritual. Pastor, mas eu não achava que tinha golpe não espiritual. Se não tem, esse profeta aqui, ele disse, olha, um anjo me falou que você pode entrar nas casas e beber e comer. Aqui era um golpe, porque a Bíblia diz, irmão, os irmãos verão, no versículo 18, que ele mentiu. Ele fez o quê, irmão? Ele mentiu. Ele mentiu, irmão Luiz, presbítero da igreja, o homem do ônibus. Ele mentiu dizendo que o anjo do Senhor falou pela palavra do Senhor. É o golpe. Mas o crente, irmãos, que conhece a palavra, um crente que procura ler a palavra, estudar a Bíblia, um crente, meus irmãos, que procura viver em oração, ele não cai nos golpes espiritual, porque ele tem um discernimento do Espírito. Ele não cai nas armadilhas, não é? Nós vemos por aí, meus irmãos, certa feita eu ouvi uma pessoa contando que a pessoa disse, olha, você quer uma oração? Quero. Uma oração mais fraca é R$50, mas uma oração forte é R$100. Já estão cobrando por aí para fazer oração, não é? São golpes, não é? E Jesus alertou os discípulos, não é? Outro golpe que está acontecendo, falei aqui já uma vez, a pessoa está cantando lá fora, no mundão, e tem uma voz muito boa, ela está ganhando dinheiro lá fora, cantando pagode, né, forró, enfim. E ela começa, as pessoas não começam a mais chamar ela, convidar ela ou ele. Então começa a cair financeiramente. E essa pessoa diz o quê? Eu agora vou ser crente. Eu vou cantar nas igrejas. Mas essa pessoa nunca nasceu de novo. Essa pessoa nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa pessoa nunca
nunca passou pelo processo, meus irmãos, do novo nascimento. Alguém nasceu de novo aqui, irmãos? Alguém nasceu? Dê um glória a Deus aí. Uma coisa, meus irmãos, é você ser crente, uma coisa é eu ser crente, outra coisa é passar pelo novo, o que, irmão? Novo nascimento. Uma coisa é você ter uma boa oratória, uma coisa é você ter uma boa fala, porque, irmãos, os golpes espirituais, os camaradas têm uma boa fala, eles convencem a pessoa. Convence a pessoa de tal maneira que você acha que é Deus que está falando. Eles convencem de tal maneira, irmão, que arranca dinheiro do povo. Mas o crente que tem o discernimento, ele diz: Satanás, aqui não. O meu dinheiro é para devolver o meu dízimo na igreja e ser ofertante na minha igreja. Amém, meus irmãos? E certa feita lá no Nordeste, não vou falar a cidade, que eu estou pela internet, passou um profeta lá que disse que ele revelava o número do cartão do Bolsa Família. Ele revelava. E a irmã disse assim para mim: pastor, eu fui em tal lugar e ele disse que revelava o cartão do Bolsa Família. Eu falei: cuidado que ele vai roubar o seu Bolsa Família. Cuidado com o golpe. Não é? Meus irmãos, o Senhor Deus não está preocupado com essas coisas, irmãos. Deus está convocando a nação brasileira, meus irmãos, como diz a palavra, Mateus 11:28, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A mensagem da cruz precisa ser pregada, a mensagem da salvação, a mensagem do novo nascimento continua e precisa continuar sendo pregado para a salvação de almas. Nós que estamos aqui porque alguém levou-nos uma palavra de salvação. Amém, meus irmãos? Sim. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Leia, meu irmão. Anátema. Gálatas 1 e versículo 8. Amém, meus irmãos? Veja só, meus irmãos. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja o que, irmão? Maldito. Posso ouvir amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, o discernimento, ele é importante para nós. Nós estamos vivendo uma época difícil, em que o falso parece muito verdadeiro. Eu me lembro, irmão Oséias, que na época dos CDs, quero que os irmãos lembrem dos CDs, existia o CD, irmã Isabel, o CD original, não é? E com o tempo passou a se vender um CD, o que, irmão? Pirata. Só que o CD pirata, irmã Jacira, tocava também. O CD pirata, você apertava o play, ele tocava também. Mas era pirata. Se você pegasse, irmãos, o CD original e o pirata, visivelmente assim, no campo visível, era igual. Não tinha como você dizer, esse é pirata, esse é original. Só que o pirata dura pouco tempo. Já o original é mais sustentável. Tudo que é pirata, irmãos, dura pouco tempo. Mas o verdadeiro, ele tem a sua garantia. Vou repetir isso aqui. O crente verdadeiro, ele tem uma garantia que vai morar no céu. Será que tem alguém aqui que vai morar no céu?
O irmão Luiz não levantou a mão, ele quer ficar, levantou agora. O crente verdadeiro tem a garantia: eu vou morar no céu. Se a trombeta tocar hoje, a igreja do Caju, nós vamos morar no céu, no céu, no céu, no céu, no céu. E no céu não entra pecado, no céu não entra crente pirata. O pirata, com o tempo, e alguns casos eu ouvia muito pessoas falar: olha, eu comprei um CD pirata, mas ele parou de tocar. Ô irmão, eu comprei um CD pirata e ele não toca mais. É que o CD pirata, irmão, ele escapa por um período. Isso é igual, irmãos, pessoas que entram no rebanho do Senhor para enganar, para dar golpes. Ele fica por um certo tempo. Mas a Bíblia diz, irmã Isabel, que aquele que usa de engano na casa do Senhor, ele não permanece. Que a igreja do Senhor, que nós possamos, meus irmãos, ser esse crente verdadeiro. A Bíblia diz que Jesus, certa feita, chegou até uma mulher samaritana, a mulher ali no poço de Jacó, e disse a ela: Deus é Espírito, e importa o que, irmãos? Que os verdadeiros adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, é descoberto, não é? É descoberto. Os irmãos depois lêem em casa o capítulo 13, que Jeroboão, ele ficou doente. Ele ficou doente. E Jeroboão, ele agora fala com a sua esposa para que ela fosse procurar o profeta de Deus, não é? Por nome de Aías, não é? Você vai ver isso lá no capítulo 14, que o profeta Jeroboão falou para a esposa: ó, você vai lá na casa de Aías, mas você vai lá disfarçada. Você vai disfarçada, para ele não conhecer você. Só que o profeta Aías, irmão, ele não era um profeta pirata. Era um profeta verdadeiro. Só que um detalhe, irmão, que você vai ver no texto, que o profeta Aías já estava cego, ele não enxergava mais. Você vai ver isso no texto lá. Pela idade, Aías não enxergava mais. Só que o profeta de Deus que é verdadeiro, para que ele possa ver os mistérios de Deus, ele não precisa ter os olhos físicos abertos. Ele não precisa ter esses olhos físicos abertos. Ele consegue ver, ele consegue enxergar aquilo que Deus mostra para ele. Então, meus irmãos, essa mulher foi disfarçada. O capítulo 14, ela foi disfarçada, e quando chega lá, irmão, na casa do profeta, né? E ele disse assim: entra a mulher, versículo 6 do capítulo 14. Entra a mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. A mensagem de Aías não foi uma mensagem boa. Diga para Jeroboão que está chegando o fim dele. Você pode dizer amém, irmãos? Então, meus irmãos, esse profeta agora, ele mente para o profeta novo, e agora o profeta novo caiu na conversa do profeta velho. O que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é que quando o rei chamou o profeta novo para ir à sua casa receber presente, ele disse não. Mas quando um profeta usou o nome do Senhor, ele disse sim. Percebe, irmãos, que há dois convites. Aquele que convidou não era crente, que era o rei Jeroboão. Mas o profeta que convidou usou o nome do Senhor. Aqui está o problema. Porque tem gente, irmãos, que convence pessoas usando o que, irmão? O nome do Senhor.
E a Bíblia diz que ai daquele que usa o nome do Senhor em vão. Posso ouvir amém, meus irmãos? Em vão. Então, irmãos, o que eu quero passar para a igreja, para nós, é tomar cuidado, irmãos, porque precisamos ter o discernimento. Viu? Vocês que são jovens, você que está pela internet, não se iluda com rede social, não. Às vezes você vê a moça bonita lá no Facebook, mas quando você vê pessoalmente, meu Jesus, é essa menina aí que eu vi no Facebook? Amém, irmãos? Se iluda não. Às vezes a irmã vê um rapaz bonitinho lá no Facebook, todo ajeitado. Quando você vê ele pessoalmente, meu Deus, é esse aí do Facebook? Enganou muita gente. Não é verdade, irmãos? O bom é quando você conhece pessoalmente. Nós conhecemos a Cristo, sabemos quem Ele é. Amém, meus irmãos? Nós não só ouvimos de palavra. O nosso irmão Jó, ele disse: antes eu te conhecia em ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Dá para dar um glória a Deus aí, irmãos? Não é? Então, meus irmãos, é preciso tomar cuidado, não é? A gente passou por alguns trabalhos, né? E eu lembro que entrou uma irmã na igreja. Eu vou falar, se ela estiver na internet, ela sabe que é ela não vai incomodar com isso. Ela entrou na igreja e eu não conhecia ela, entrou a primeira vez, né? Um cabelo bonito, né? Bem bonitão, bem arrumadinho. E chegou, sentou lá na igreja e eu disse: essa irmã deve ser uma pessoa nova aqui na igreja. E essa irmã ajudou bastante ali a gente. E com o tempo eu descobri que aquela irmã usava peruca. E eu falei, ela falou: pastor, eu vou contar para o senhor. Eu falei, ela contou para minha esposa, eu uso peruca. E ela tirou a peruca. Que diferença, irmãos. Né? Usa peruca. Né? E tem casos assim, até na igreja. Né? Por isso que aqui não é peruca não, viu, irmão? Aqui quer dizer, não tem mais nada, né? Então, pessoas que acabam você achando uma coisa. Né? Às vezes é peruca. Eu lembro que eu trabalhei ali em São Paulo uma época, no escritório ali, na Ricardo Jafé, ali no Museu de Ipiranga. Eu lembro que a senhora que trabalhava ali no RH, trabalhei um tempo ali com ela, mais uns 4 ou 5 no RH, e essa senhora fez a entrevista com a gente, enfim, passei a entrar nessa empresa. E eu lembro que ela, quando mexia no cabelo, ela não fazia como as irmãs. Ela só dava um toquezinho assim com o dedo, né? No cabelo, ela levantava aqui. Ela não pegava no cabelo assim, né? Ela dava um toque com o dedo assim. E passou-se o tempo, eu acreditando que era cabelo. Aí um rapaz que trabalhava muito tempo lá, e falou assim: ô Emerson, eu vou te contar um segredo. Isso o que é? A encarregada lá, que fica no RH, ela usa peruca. Eu falei, usa peruca. Mas, irmão, se tirasse uma foto, irmão, irmão, não dá para desconfiar. Né? E os irmãos dizem assim: mas pastor, o que tem a ver com o texto? É que esse profeta velho, ele se passou por um profeta de Deus. Ele mentiu para o profeta novo. E o profeta novo teve as suas consequências. Amém, meus irmãos? Teve as suas consequências. Abra sua Bíblia, meus irmãos, em Ezequiel capítulo 44. Ezequiel 44, versículo 23. Quero até deixar aqui a paz do Senhor, a nossa irmã, que sabe que eu estou falando, usando aqui o nome dela. Aliás, usando ela, não usando o nome dela. Eu creio que ela vai compreender, ela sabe. Trabalhou um bom tempo conosco ali, fez um bom trabalho ali, a nossa irmã. Ezequiel 44, versículo 23, aqui falando sobre a restauração do templo, algumas orientações que o profeta Ezequiel recebe. 44, meus irmãos, e 23. Luiz Fernando está com o microfone aí? Vamos lá? Não? Diz assim a palavra do Senhor: eu, meu povo, ensinarão, e a meu povo, o que, irmão? Ensinarão. O que, irmão? Continue, por gentileza.
e o puro. Aqui foi uma mensagem de Deus. E meu povo, falando aqui para o sacerdote, e meu povo, vocês ensinem, para que eles possam distinguir entre o santo e o profano. Por quê? Porque o santo e o profano é muito parecido. Diga amém, irmãos. É muito parecido. E farão discernir entre o impuro e o puro. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está nos orientando nessa noite. Amém, meus irmãos? Deus fala, irmão, fala. Deus usa seus profetas? Usa sim. Deus usa homens e mulheres que quando fala acontece? Usa sim. Nós vemos isso aí desde o começo. Se você ler a Bíblia, você vai ver Deus usando homens e mulheres. Deus fala, fala. Mas nós temos que atentar que na última hora da igreja, muitos estão usando o nome do Senhor em vão, mas que Deus guarde a sua igreja. Então, meus irmãos, esse profeta agora, ele vai até a casa do profeta velho, e ele ali come pão, bebe água, não é? E volta pelo caminho que ele foi. E ele teve consequência. A Bíblia diz que um leão mata o profeta. Desobedeceu os mandamentos do Senhor Jesus, não é? Fez aquilo que não era para ser feito, né? Desobedeceu. E depois o irmão leu o texto, foi rebelde, né? Foi rebelde, e o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Posso ouvir amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, hoje a palavra foi essa, para nós tomar cuidado, que muitos estão usando o nome do Senhor em vão. Chegou uma pessoa lá na casa pastoral, isso, assim que eu cheguei aqui, eu creio que tem uns 6 a 7 meses após a minha chegada aqui. Os irmãos conhecem quem é essa pessoa, não vou dizer o nome. E essa pessoa chegou lá em casa, na casa pastoral, e eu estava com a minha esposa, meu filho na escola, e ela chegou lá e bateu palmas lá, e a minha esposa atendeu. E ela disse: olha, eu vim aqui trazer uma mensagem que Deus mandou trazer para o seu esposo, né? E eu escutei, eu estava lá dentro, ela falou um pouco alto, e eu creio que era numa quarta-feira isso, numa quarta-feira. E quando ela falou isso, que foi até a casa pastoral deixar uma mensagem de Deus, meu coração não testificou. Irmãos, uma coisa é quando o Espírito testifica um com o outro. Você sente que é Deus falando. Você sente uma paz. Você sente uma alegria. E aqui vai a orientação para a igreja e para os irmãos internautas. Quando Deus falar com você: pastor, o que é discernimento? Como é que eu vou saber? Escute bem isso aqui, guarde bem isso aqui. Creio que os irmãos sabem, só estamos aqui lembrando os irmãos. Toda vez que Deus falar com você e você sentir, você ficar perturbado, pensativo, triste. Pastor, Deus falou comigo, mas eu perdi o sono à noite. Fiquei muito preocupado. Tem alguma coisa errada aí. Como é que Deus vai falar com você e você perdeu o sono à noite? Como é que Deus vai falar com você e você ficar agoniado, perturbado e perturbado? Pastor, eu estou perturbado, uma angústia aqui no meu coração. O que foi, irmão? É que Deus falou comigo, mas você ficou perturbado? Deus falou com você? Não. A mensagem de Cristo traz para nós alegria, paz. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus fala conosco, Ele traz um alívio. Pastor, mas Ele falou comigo uma palavra de correção. Sim, mesmo a palavra de correção é uma correção que nós sentimos alegria. Você já foi corrigido e você sente alegria?
Deus corrige a gente. Meu servo, você tem que orar mais. Você recebe aquela mensagem com uma alegria no seu coração. Eu preciso orar mais. Meu servo, você está em pecado. A mensagem de Cristo, irmão, ela vem nos corrigindo, mas ele traz ali um alívio. Graças a Deus, Deus falou comigo, eu preciso me acertar. Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Você sente aquela paz. Tem um versículo lá em Jeremias, os meus colegas de trabalho aí, me ajude aí em Jeremias, que diz assim: achando-me as tuas palavras, veja o que diz aí, achando-me as tuas palavras, ela me trouxe alegria. Os irmãos aí do Google, me ajude aí, da internet aí, achando-me as tuas palavras, ela me trouxe alegria. Achei já, Jeremias 15, eu fui mais rápido que o Luiz Fernando hoje. Jeremias 15 e 16. Coloque aí, meu irmão, se possível. Muito bem. Vamos ler junto, meus irmãos? Após o irmão achar, está aqui no telão já. Vamos repetir? 1, 2, 3. Achando-me. Trouxe o quê, irmão? Gozo e alegria. O que Deus está falando aqui para nós, pelo menos para mim, está trazendo gozo e alegria. O que Deus falar para você tem que trazer gozo e alegria. Achando-me, eu comi a palavra. Quando você come uma comida boa, por exemplo, a irmã do bolo está aqui. Quando você come um bolo gostoso, você sente o que, irmãos? Alegria. Bem. Você quer comer de novo? É ou não é? Você já comeu uma comida boa e você ficou triste? Ah, estou triste. Estou meio perturbado. Você acabou de encher a barriga, como diz o nordestino, bucho. Você sai alegre. É ou não é? Eu, quando eu vou na casa dos irmãos aí comer churrasco aí, eu saio lá alegre, querendo voltar de novo. Irmãos, você sai contente. Uma comida temperada, não é? Uma picanha, não é isso? O irmão falou, glória a Deus ali, uma picanha, né? Você não vai comer uma picanha, você nunca viu ninguém sair de uma festa, né, triste. Pelo contrário, festa fala de alegria, né? Mas a palavra de Deus também é assim. Comendo a tua palavra me trouxe confusão. Amém, irmãos? Não pode trazer confusão. É igual, e voltando ao assunto, e essa irmã chegou lá, o Espírito Santo não testificou. Aí minha esposa falou assim, olha, tem uma irmã aí que quer trazer uma mensagem para você. E eu disse para minha esposa, olha, diga para ela passar para você a mensagem, aí você me passa. Aí minha esposa voltou. Olha, ele falou que a irmã pode passar para mim, eu passo para ele. Ô irmã, é só com ele. Se eu casei com a irmã, ela é minha esposa, passamos a ser uma só carne. No almoço, eu almoço o que ela almoça. Na janta, a gente come o que ela come. No churrasco, eu vou com ela junto. Ela chora comigo na obra do Senhor. Ela se alegra também comigo na obra do Senhor. Estamos sempre juntos. Mas a mensagem da pregadora, da profeta, tinha que ser para mim. Aí a minha esposa voltou de novo. Aleluia. Ela falou que é para você. Eu disse, diga para ela ir para a igreja à noite, que eu quero falar com ela na igreja. Irmão, até essa data ela não veio aqui. E está por aí. Percebe, irmão, que são detalhes, são situações que a gente tem que ficar atento. Não é? Quando a coisa é de Deus, irmão, não tem dúvida, não tem confusão.
E Deus está falando conosco através da sua palavra. Receba alegria e receba gozo. Receba gozo e receba alegria. Receba alegria e receba gozo. Porque esta palavra, ela está vindo da parte de Deus. Essas conversas, ó, Deus mandou, oi Tamar, Deus mandou você dar o teu carro para mim. Ô irmão, Deus mandou você dar esse tênis para mim. Deus mandou, irmão Luiz, o senhor me dá esse relógio. Deus não mandou nada, irmão. Deixa o irmão com o relógio dele. Ó, Deus me mandou, irmão, que você tem que dar a sua casa para mim. Ô irmão, que é isso, irmão? Deus tem que falar com você. Se realmente Deus falou comigo, que aquele relógio o irmão Luiz tem que me dar, o mesmo Deus que fala comigo tem que falar com o irmão Luiz também. Amém, irmãos? Já pensou? Deus falou que é para o irmão pegar o dinheiro do banco lá e depositar na minha conta. Deus falou. Mas Deus não falou com o irmão lá da conta lá. Como é que fica agora? Coisa boa é quando Deus fala, irmãos. Quando Deus fala com um, ele testifica no coração do outro. Você sente uma paz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro, irmão, de um missionário, bem rapidinho, que o Senhor falou para ele, ó, vai até a tal cidade, e chegando na cidade, vai ter alguém lá na rodoviária te esperando. Antigamente era assim, irmãos. Deus fala ainda assim, fala. E esse missionário contou, certa feita, em um congresso, e ele foi até a cidade que Deus havia dito, chegou na rodoviária, ele viu aquela multidão de gente, e ele ficou olhando para as pessoas. Olhava para um, olhava para o outro. E quem é essa pessoa? Deus falou que ia preparar uma pessoa lá na rodoviária que ia cuidar dele. E quem é essa pessoa? E esse irmão, contando, ele sentou lá no banco da rodoviária, sentou lá e ficou sentadinho lá. E ele estava com uma roupa, uma cor de roupa. Irmão, Deus havia falado com um irmão da igreja lá. Você vai até a rodoviária, lá vai ter uma pessoa sentado na primeira banca de frente do guinchê da rodoviária. Percebe? Deus falou com o irmão, vai até a rodoviária, que alguém vai cuidar de você lá. Deus falou com outro irmão, você vai até a rodoviária, na primeira banca em frente ao guinchê de passagens, vai estar uma pessoa sentada lá. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus confirma, irmão. Deus fala com um e fala com o outro. Há uma confirmação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esse irmão chegou na rodoviária e viu as pessoas sentadas lá. E o irmão estava lá. Ele chegou, bom, Deus falou que é em frente ao guinchê. Aí estava lá o irmão sentadinho lá. E chegou um irmão da igreja, bem sucedido financeiramente. E chegou e deu a paz do Senhor para o irmão. Paz do Senhor, olha, eu vim aqui a mandado de Deus. Eu vou cuidar de você aqui na cidade. Aí o irmão que estava sentado falou, Deus havia me falado que ia mandar alguém aqui na rodoviária. Você pode dizer amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é assim, irmão, que Deus trabalha. É dessa forma que Deus trabalha em nossas vidas. E no final, irmãos, o nome do Senhor é o que, irmão? Glorificado. Então, irmão, o falso é muito parecido com o verdadeiro. Só para terminar, certa feita, lá no Nordeste, eu comprei um Palio. Eu comprei um Palio de 4 portas. Um Palio esportivo, bonito, né? Deus me concedeu lá esse Palio. 4 portas, 4 jogos de roda. Eu cheguei lá na agência, bati o olho assim no Palio, né? E a gente que, na época, era mais jovem, não sei aqui, mas os jovens gostam muito de carro com jogo de rodas, né? Aquelas rodas esportivas, né? E eu fui lá na agência para negociar esse Palio, olhei para o Palio, fiz a volta nele, falei, é esse aqui. Estava eu e a minha esposa, o Eliabo não tinha nascido ainda, né? O Eliabo não tinha nascido ainda. E nós fizemos uma volta, o carro, como diz lá no Pernambuco, o carro parecia uma boneca, mas bonito o carro, parecia uma boneca. Aqui eu não sei como é que fala, quando o carro é bonito, bem bonito. Aqui eu não sei como é que fala, né? Mas parecia uma boneca. Quando a pessoa fala no Nordeste, só parece uma boneca, que o negócio é bonito mesmo, né? E eu comprei, fiz lá o financiamento e comprei o carro,
né? Peguei o Palio, fui para a igreja, já no Campo Martim Prado. Fui para a igreja, alegre, carro novo, né? Não zero, mas um carro para mim era novo. E quando você pega um carro assim, de imediato você quer passar um pano nele, né? Aí eu botei o jornal dentro do carro para ninguém pisar com barro, aquela coisa toda. Depois volta ao normal, né? Então eu peguei jornal, coloquei dentro do carro, né? Botei um perfume dentro do carro, né? Dentro do carro, né? Para o pessoal entrar, sentir aquele cheiro. Tudo que você faz no começo é assim, irmãos, né? É igual o novo convertido, né? O novo convertido, ele chega animado na igreja, né? Obedecendo todo mundo, o pastor da igreja. Aí quando passa um tempo, né? Não são todos, começa a mudar um pouco o comportamento, não quer mais orar, não quer mais ler a Bíblia. Isso é normal. Então, irmãos, esse carro, ele começou a gastar muito. Eu botava gasolina, esse carro gastava muito. Eu boto gasolina, esse ponteiro vai logo para a reserva, o que está acontecendo? É uma coisa errada nesse carro aqui? Aí eu fui no mecânico, cheguei lá, eu falei, olha, esse carro aqui, está gastando muito, não sei o que está acontecendo. Aí o mecânico falou assim, jovem, esse carro eu conheço ele. Conhece ele? Conheço. Esse carro, eu arrumei esse carro. Esse carro, ele foi batido. A batida foi tão forte que a mulher que estava dirigindo entrou em óbito na hora. Esse carro foi partido ao meio. Foi Jesus amado. Você pegar um carro, isso é carro, foi batido. Inclusive, jovem, esse carro, a mulher morreu, ela estava com cinto, do jeito que bateu, ela ficou. Entrou em óbito na hora, mesmo com cinto. Esse carro foi partido ao meio. Eu falei, Jesus, o carro parecia tão bonito, uma boneca. Aí ele falou assim, eu vou mostrar para você uma coisa aqui, vem aqui. Aí entrou no carro, porque o carro, do lado de dentro tem um forro, né? Todo carro, pro lado de dentro tem um forro. Ele abriu o forro, irmão, o carro estava soldado. De ponta a ponta. Lateral, em cima, e esse carro foi emendado. Esse carro foi emendado, mas uma solda muito bem feita. Ele foi emendado, passaram a tinta por baixo. Mas, irmão, fizeram um negócio tão bem feito, irmãos, que você não imaginava que aquele carro foi partido no meio. E ele mostrou para mim, ó, tá vendo esse risco aqui? Aqui que foi soldado. Eu falei, Jesus. Eu falei, meu Deus, eu não vou querer esse carro, não. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é que ele enganava muita gente. São detalhes. O carro de longe você fala, que carro bonito. Mas são detalhes que vai diferenciar se é de Deus ou se não é de Deus. Detalhes. Presta atenção, você que está do outro lado, presta atenção nos detalhes. Porque a vista de longe é um carro bonito, mas são detalhes. Eu fui na agência, falei, olha, eu não quero esse carro mais não. O que foi? Esse carro foi batido. Não, moço, foi. Eu já fui no mecânico, já fui lá, ele disse para mim a história todinha. E foi. Até o homem da agência mentiu para mim também. Ele queria o dinheiro. Falei, eu não quero esse carro mais não. Deixei esse carro lá, peguei um Fiat Uno, eu nem sei quem está com esse carro. Meus irmãos, o falso é muito parecido com o verdadeiro. Essa palavra não dá para dar glória a Deus não, né, irmão? Cuidado. Cuidado quem chega na sua porta. Ô serva de Deus, ô servo, que eles falam muito bonito. Cuidado. Ainda tem homens de Deus? Tem. Ainda tem mulheres de Deus? Tem. Aqui nessa igreja tem homens e mulheres de Deus? Tem. Homem de oração, homem que lê a Bíblia. Ainda tem pastores espirituais. Ainda tem homens que estão à frente do trabalho que Deus ainda mostra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome daquele que tudo pode. E aqui nessa igreja nós temos esse compromisso com a palavra de Deus. Quem pode dizer amém por isso? Meus irmãos, esta é a palavra que o Senhor falar ao nosso coração. Depois você lê lá na sua casa, 1 Reis, não é? Lê lá na sua casa, 1 Reis, e você vai ver 1 Reis 13, leia todo o texto e você vai ver o que Deus fez, né, usando ali os seus servos. Então que Deus abençoe a igreja,
Que Deus continue abençoando o seu povo. E só nos resta agora, meus irmãos, se levantar e agradecer ao Senhor por esta boa palavra da parte do Senhor Jesus. Também agradecer aos irmãos, internauta, você que está aí do outro lado. Você pode também acompanhar essa pregação lá no YouTube. Vai lá no YouTube, acompanha essa pregação, compartilha. Não só acompanhe, não. Nosso propósito aqui é essas pregações ser pregada aqui no altar da parte do Senhor para você compartilhar, evangelizar, não é? Para que você possa também ser um pregoeiro da palavra de Deus. Deus recompensa os irmãos que vieram à casa do Senhor. Só nos resta agora então agradecer a Deus no nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, falamos aquilo que o Senhor colocar em nosso coração. Eu creio, Pai, que o Senhor nos alertou, nos advertiu, Senhor. Pai, que nós não venhamos a cair nas armadilhas de Satanás, nas ciladas de Satanás, mas que a Tua palavra, Senhor, venha trazer para nós alegria e gozo. Nós nos alimentamos, comemos a Tua palavra, como disse o profeta Jeremias, que esta palavra, Senhor, possa, Senhor, estar em nosso coração. Como diz o salmista, escondi a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Senhor, que a boa mão do Senhor, Pai, acompanhe os meus irmãos, os irmãos que estão nos seus lares. Dá-nos uma noite na Tua presença, Senhor, e que nós possamos continuar firmes, Senhor, sempre abundante na Tua obra, Senhor, tendo discernimento, Senhor, orando, lendo a Tua palavra, Senhor, e que juntos possamos aguardar aquele grande dia da volta de Jesus. Pai amado, Pai querido, fique conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diz...